Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, deixa eu ler aqui com vocês dois textos da palavra de Deus. Jó capítulo 42, verso 2. Bem sei eu que tudo podes. Depois da prova, o conhecimento é ampliado. Conhecimento não apenas teórico, mas conhecimento prático e vívido. Ele já havia vivido, ok? Esse poder de Deus que tudo pode, esse poder ilimitado. E que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Muitos dos nossos podem e são impedidos, mas dele não. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia. Que humildade, né? Se os nossos pregadores, se nós reconhecêssemos como Jó e disséssemos humildemente que muitas vezes falamos do que não entendemos. Que coisa terrível. Ele admite, são coisas que para mim, disse ele, no verso 3, eram demasiado maravilhosas e que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Isso aqui é experiência intransferível, experiência particular com Deus. Pelo que me abomino, pelo que me aborreço e me arrependo, até mesmo no pó e até mesmo na cinza. São palavras de sapiência, palavras de sabedoria, dita por um homem que viveu no mundo sem cultura. Viveu num mundo enciclopédico, né? Isso é, sem enciclopédias. Viveu num mundo não googleizado, isso é, não tinha Google, como nós temos hoje, o doutor sabe tudo. Então ele viveu num mundo analfabetizado, mas disse palavras de tanta sabedoria. Isso prova que o conhecimento de Deus é o conhecimento que nos faz conhecer melhor. Vou repetir. A única maneira pelo qual eu posso me conhecer é conhecendo a Deus. Se eu tivesse a oportunidade de conhecer um engenheiro, né? Não sei exatamente como é que se diz, um mentor, provavelmente engenheiro, do carro que eu dirijo, eu queria conhecê-lo. Porque a melhor maneira de eu conhecer o carro que dirijo, a melhor maneira que eu posso usufruir dele, economia, manutenção, é conhecendo quem o fez. Então, gente, conhecimento de Deus me faz me conhecer melhor, porque Ele é o meu autor, porque Ele é o meu criador. Jó admite que falava do que não sabia, que falou, e ele não tinha precipitação em falar, mas ele foi de todos os lados aquelas pressões, ele levou a falar coisas impensadas. Mas, gente, Jó não tinha os recursos que você tem. Jó não tem os recursos que eu tenho. Então a desculpa de Jó, como sinônimo de simplicidade, de seriedade, de humildade, não cabe para mim. Eu não posso valer-me dessa desculpa, gente. Eu tenho muitos livros. Nós temos muita facilidade. Irmão, eu não gosto de ler, irmão. Pois é, mas leia um pouquinho. Pare para ouvir, pare para aprender, pare para escutar. Existem tantos recursos que hoje você não sabe, se falta-se tempo para saber onde buscar, porque fonte jorrando existe. Então a desculpa de Jó não nos é cabível. O lástimo, o lamentável, é que anos-luz, né, anos posteriores, muitos anos, exatamente quantos, nem eu, nem você, nem ninguém sabe, que a Bíblia não obedece essa ordem cronológica, mas muitos anos depois, Isaías foi boca de Deus quando disse, Isaías capítulo 1, verso 3, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura, a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo, disse Deus, não entende. Gente, isso aqui é lastimável, isso aqui é vergonhoso, isso aqui me deixa envergonhado. Quando eu não conheço a Deus, eu sou pior do que um boi. Porque o boi não sabe ler, o boi não sabe escrever, mas sabe quem é o seu dono.
gente que se julga enciclopédico, gente que se diz conhecedor, gente que se julga sábio, mas não conhece nem o seu dono. Aliás, não o reconhece, não apenas não conhece, mas não reconhece. Alguns o reconhecem como dono, mas não conhecem de fato quem ele é. Que coisa! Quando o meu dono, quando o meu possuidor se torna para mim um estranho, eu preciso conhecê-lo melhor. Eu não sei se você sabe, mas se você domesticar alguns animais, domestique, ok? Vá domesticar um animal, um papagaio, por exemplo, um cachorro, um gato, sei lá. Se você domesticar um cão, você perceberá que ele reconhece o seu dono. Gente, ele reconhece o seu dono. Se o seu dono lhe disser, lhe der ordem para que ele silencie, por mais que ele não queira, ele silencia. Ele silencia. Ele reconhece o seu dono. Vê se você entende. Digamos que uma criança de 4 anos de idade adotou um cachorrinho e o tem como sua possessão. E ele a tem como sua possuidora. Uma criança de 4 anos de idade é fraca, franzina. Aí vem um homem do meu porte, que mede 1,80, pesa quase 120 quilos. E é claro que eu tenho muito mais força do que uma criança de 4 anos. É claro que eu posso causar muito mais mal a um cachorro do que uma criança de 4 anos. Mas ela, o cachorrinho, atende mais a voz de uma criança de 4 anos do que a minha voz. Eu não tenho a voz do Cid Moreira, não tenho a voz grave. Mas se eu tivesse, ainda assim, ela atenderia a voz fina, a voz aguda, estridente de uma criança, e não atenderia a minha voz. Eu não sou um cara intelectual, mas eu falo melhor do que uma criança de 4 anos, é claro. Mas ainda que eu fale uma diversidade de palavras, o cachorro atende a simplicidade de uma criança de 4 anos e não atende a minha fala. Por quê? Porque aquela criança de 4 anos, ele entende que é a sua possuidora. Você está entendendo isso? Ele a reconhece como sua possuidora. Então, será que a gente vai perder para o cachorro? Desculpa. Será que a gente vai perder para um gato, para um papagaio, para um boi, para um jumento, como diz o texto, que sabe a sua manjedora do seu dono, e a gente não conhece o que é uma manjedora do seu dono? Bebe águas turvas, ok? Come, irmão, ervas daninhas ao invés de pastagens verdejantes. Que Deus nos ajude. Deus nos chama a conhecê-lo. O conhecimento é libertador, ok? Muitas tragédias ocorrem no mundo de hoje porque o homem não conhece a Deus. Se o homem conhecesse o Deus de amor, não odiaria tanto. Se o homem conhecesse o Deus da paz, não faria tanta guerra. Se o homem conhecesse o Deus da provisão, não permitiria tanta fome. Se o homem reconhecesse o Deus da cura, não alastraria-se e não sofreria tanto na mão de enfermidades. Você precisa conhecer o seu dono. Eu preciso conhecer o meu possuidor. Eu não sou terra de ninguém, eu tenho um dono. Oh, glória a Deus. Eu não vivo ao esmo, eu tenho um dono. Deus não criou o homem apenas porque não tinha nada para fazer. Deus criou o homem para conhecê-lo e para dele ser conhecido. Eu preciso conhecer a Deus. Jesus disse: sou conhecido das minhas ovelhas. Eu as conheço e delas eu sou conhecido. Então, irmão, você é mais inteligente que um cachorro, não é? Desculpa. Você é mais sábio que um papagaio, não é? Então conheça o seu Senhor. Conheça o seu possuidor. Conheça o seu dono. Que Deus te abençoe. Oséias 4,6: o meu povo realmente está perecendo. E perece porque não me conhece. Falta conhecimento de Deus. Ok? Gente que conhece muito, longe de Deus, fora de Deus, qualquer outra coisa que Deus tenha criado. Como disse Paulo, adorando mais a criatura do que ao Criador. Mas são analfabetos quando a questão é espiritualidade, quando a questão é divinal, quando a questão é o eterno. Se você conhecer tudo da vida e não conhecer nada de Deus, você não conheceu nada de nada. Se você conhecer tudo de Deus, eu sei que conhecer tudo de Deus é meio complicado, né? Mas esforce para conhecer o máximo de Deus. Você conhecerá o máximo da sua vida. Saberá mais da sua vida do que filósofos que a estudam, porque Deus é o autor da vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Forte abraço, deixe seu like, inscreva-se no canal, seja abençoado em nome de Jesus.